Tarde. Daremos início, então, nesse momento, à audiência pública para apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2015, de acordo com o que determina o parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Presente no plenário o vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Justifico a ausência do vereador Messias Carvalho, problema de saúde, forte resfriado. E também já registro no plenário a presença do senhor Kleber Ferreira, secretário de Governo, o senhor Rosenildo Avelar Araújo, subcontrolador-geral do município, e a senhora Thalita, diretora de Receita. Secretária Especial de Receita, perdão. Representando também neste momento o secretário de Finanças, o senhor Renato de Jesus. Registro na assistência o senhor Marcos, presidente da Associação dos Servidores Públicos do nosso município, e também o senhor Alexandre, presidente da Associação dos nossos guardas municipais. Assim sendo, já temos em mãos aqui cópia do relatório. Eu vou agradecer e já pedir ao vereador Gelmires que possa fazer a leitura, por gentileza, do relatório apresentado neste momento à Comissão de Orçamento do Poder Legislativo. A armação dos Búzios, 29 de fevereiro de 2016, audiência pública, terceiro quadrimestre de 2015, em cumprimento ao 4º do artigo 9º da Lei Complementar de 101.00C, primeiro do artigo 166 da Constituição Federal, apresentamos o presente relatório de avaliação da gestão referente ao terceiro quadrimestre de 2015. Primeiro, da Receita. A receita arrecadada até o terceiro quadrimestre de 2015 importou em 185.029.469 reais e 70 centavos, sendo esta proveniente das receitas correntes. Para avaliar o comportamento da receita acumulada neste terceiro quadrimestre de 2015, foi realizado um comparativo entre a receita estimada e a receita arrecadada neste mesmo período. Para melhor evidenciação, apresentamos o quadro comparativo a seguir. Tem como tirar depois uma foto só para botar para o pessoal lá? Comparativo da receita prevista versus arrecadada até o terceiro quadrimestre de 2015. Descrição tributária: contribuições, patrimonial, serviço, transparências correntes, outras correntes, receita de capital, deduções e total, deduções para a forma do Fundeb total. Receita prevista: 40.860.569,61 4.380.890,70 1 milhão. Isso. Patrimonial: 1.869.881 reais 10 centavos. Serviços: 1.064.243 reais 60 centavos. Transparência corrente: 162.534.504 reais e 80 centavos. Outras correntes: 9.938.929 reais e 10 centavos. Receita de capital: 187.000
R$ 1.700. Deduções de forma do Fundeb, entre parênteses, R$ 11.535.365,20. Total, R$ 209.918.345,50. Receita arrecadada tributária: R$ 38.119.038,10. Contribuições: R$ 8.277.947,90. Patrimonial: R$ 5.921.626,20. Serviços: R$ 554.052,70. Transparências correntes: R$ 132.749.586,50. Receita de capital: R$ 2.807.737,70. Deduções de forma do Fundeb, entre parênteses, R$ 9.488.888,74. Total, R$ 187.837.207,36. Desempenho dos royalties: 2013, R$ 83.071.476,13. 2014, R$ 91.808.856,76. 2015, R$ 47.545.677,53. Da despesa: até o terceiro quadrimestre de 2015, item das despesas: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida e totais. Dotação atualizada: R$ 107.196.690,70. Pessoais e encargos sociais, juros e encargos da dívida: R$ 306.866,10. Outras despesas correntes: R$ 88.524.947,10. Investimentos: R$ 22.731.973,70. Inversões financeiras: 000. Amortização da dívida: R$ 2.314.204,40. Totais: R$ 221.074.682. Empenhadas para pessoal e encargos sociais: R$ 106.716.716,90. Juros e encargos da dívida: R$ 305.866,10. Outras despesas correntes: R$ 73.891.423,10. Investimentos: R$ 11.341.685,20. Inversos financeiros: 000. Amortização da dívida: R$ 1.411.832,70. Totais: R$ 193.667.524. Para o terceiro quadrimestre, dotação atualizada no montante de R$
221.074.682 e empenhados no mesmo período de R$ 193.667.524, perfazendo uma economia de R$ 27.407.118 no período verificada em relação às receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre de 2015, assegurando o equilíbrio e execução orçamentária e financeira. Vale ressaltar que os valores apresentados nesta audiência pública se referem aos valores empenhados, uma vez que o sistema do Tribunal de Contas, SIGFIS, se utiliza das despesas empenhadas para extrair os índices de gestão. Terceiro, limites constitucionais. Terceiro ponto 1, gasto do pessoal. O percentual com gasto com pessoal do Poder Executivo no período do terceiro quadrimestre foi de 57,75% da receita corrente líquida apurada, demonstrando no anexo 1 do RGF do terceiro quadrimestre de 2015. Gasto com saúde. As despesas empenhadas com ações da saúde no terceiro quadrimestre de 2015 totalizam 38,91% da receita resultante de impostos. Gasto com ensino. As despesas empenhadas com ações de educação no terceiro quadrimestre de 2015 totalizam 26,65% da receita resultante de impostos. Sendo assim, esta apresentação de audiência pública prevista no artigo 9º, no parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos termos da Lei de número 1082 de 2015, LOA 2015, Rosenildo Avelar Araújo, subcontrolador-geral do município. Feita a leitura, senhor presidente. Quero registrar a presença da vereadora Joyce Costa no plenário, acompanhando a leitura aqui do relatório. E quero passar ao secretário de governo, ou ao subcontrolador, o senhor Rosenildo, a senhora Thalita, para que acrescente, se achar por interessante, talvez alguma outra informação. Por favor. Boa tarde, vereador Lohan, presidindo essa sessão. Boa tarde, vereador Gelmires. Boa tarde, vereadora Joyce. Boa tarde, senhor Marco, presidente da ASFAB, na assistência. Senhor Alex, já não está mais. Vereador Lohan, destaque, né, desses dados, né, que a gente pode ressaltar, é o que a gente tem vivenciado, não é isso, né, no estado do Rio de Janeiro como um todo, né, a questão de nossa região aqui, como a gente tinha uma boa parte da nossa receita, né, composta pela arrecadação do royalties do petróleo, né, e nos últimos, né, períodos aí, no último ano, a questão da queda do preço de barril de petróleo impactou tremendamente, né, na arrecadação da nossa região e do nosso município, né. Você vê pelo quadro demonstrativo que está, do desempenho do royalties, nós tivemos aí uma redução aí em relação a 2014 de 44 milhões, né, para uma receita aí que a gente tinha previsto em torno de 210 milhões, né, a gente tem aí mais ou menos uns 25% aí, né, de redução, o que acaba afetando aí nossos índices, não é isso, né? Então, tem se buscado, não é isso, né, de outras formas aí da arrecadação direta, não é isso, né, junto lá com a Secretaria de Fazenda, né, bastante mecanismo para poder estar dentro do que a gente pode, né, isso dentro do que é permitido ao município, né, diretamente, né, poder estar suprindo, não é isso, né, essa deficiência, que não é fácil, né, 43 milhões num ano. Então, em termos de acrescentar, né, a esses dados que nós relatamos, que o vereador Gelmires leu, seria essa parte aí do desempenho, né, dos royalties, que realmente afetou bastante o nosso município. Obrigado, secretário. A nossa secretária especial de Receita gostaria de falar um pouco sobre os trabalhos que vêm sendo realizados
justamente para tentar compensar essa queda de receita dos royalties aí de petróleo, se existe algum mecanismo em curso aí que visa melhorar a receita própria? Bom, na realidade, a gente deu continuidade a um trabalho que a gente já vem fazendo há um longo tempo, né? A intensificação da cobrança no setor de dívida ativa. A gente intensificou essas cobranças, inclusive por telefone, através de notificação de débitos, o que fez com que a gente conseguisse aumentar a arrecadação de dívida ativa, por exemplo, em relação a 2014, em mais de 27%. Então, assim, são trabalhos que a gente vem empregando e que a gente vem tendo resultado. Em 2014, se eu não me engano, foi criada uma taxa nova, a taxa de acesso a transportes turísticos, que em 2014 a gente já arrecadou um percentual bom, mas para 2015 esse valor praticamente triplicou, a gente aumentou, deixa eu só confirmar aqui, triplicou não, minto, subiu 84% em vista do que já tinha sido arrecadado em 2014, juntamente com o trabalho de outras secretarias, da Secretaria de Turismo e também a Secretaria de Ordem Pública, que auxilia com a fiscalização das vias públicas, da praia, dos ambulantes, um trabalho das outras secretarias que impactam também na questão da arrecadação. A gente, assim como no ano passado, esse início de ano, a gente encaminhou mais de 1.824 correspondências referentes à taxa de fiscalização, né, e juntamente com essas TIFILIFs, que a gente chama, né, com a taxa de fiscalização, foram mais de 1.200 avisos de débitos, ou seja, mais de 1.200 notificações de dívida ativa. Além dos outros trabalhos que a gente já realiza, como a execução fiscal, que a gente continua fazendo, todo ano a gente encaminha várias ações de execução fiscal para o fórum, e também o protesto de títulos no cartório. Sem mais. Obrigado, senhora Thalita. Eu quero, então, franquear a palavra aqui para o vereador Gelmires. Por favor, vereador. Boa tarde. A gente está falando um pouquinho aqui sobre arrecadação, né, e também o que a gente vem deixando de arrecadar. A gente está aí recentemente, retornou ao município essa questão do estacionamento, que ao longo do ano passado, eles tinham um repasse de 15,1 para o município ou R$52 mil mês. E naquele momento que o secretário de Ordem Pública esteve nessa casa, ele não soube nos informar a arrecadação. E logo após ver algumas publicações no BO, o quanto que essa empresa estava repassando para o município. Dentro do contrato está muito claro que o município está deixando de arrecadar. O que eles estavam repassando para o município é em torno de R$42 mil, mas dentro do contrato, se eles não chegarem naquele valor, naquela porcentagem, eles deveriam estar repassando os R$52 mil mês. Então, como é que vocês estão fazendo sobre a arrecadação do estacionamento? E eles retornaram agora também no verão. Como é que vai ser feita essa prestação de contas, que até agora eu procurei no BO, ainda não vi. Essa é a primeira pergunta. E sobre, a gente está falando aqui sobre a queda de arrecadação dos royalties no ano 2015, mas a folha de pagamento continua lá em cima, está em torno de 57,75. Se tem alguma previsão de reduzir, recentemente o vereador Lohan usou na tribuna, deixando mais muito claro que nenhuma administração sobrevive com a folha de pagamento tão elevada. Bom, com relação à arrecadação do estacionamento público, eu não consigo dizer especificamente, porque quando ele vai para o setor de arrecadação, ele vai para uma conta específica, que é concessão e cessão de outros serviços, que englobam outras cessões e outras concessões, como, por exemplo, o reboque. Então, eu consigo informar para o vereador agora, por exemplo, o quanto a gente arrecadou dessa receita, desse código de receita em 2014 e em 2015, mas não individualmente a questão do estacionamento. Mas, assim, existe um servidor específico da Ordem Pública, da Secretaria de Ordem Pública, que é o fiscal desse contrato. Então, acredito que esse questionamento deveria estar sendo direcionado direto à Ordem Pública, que eles vão
conseguir pormenorizar essa questão do estacionamento. Mas, com relação a essa receita de concessão, cessão e serviços, a gente teve, inclusive, um aumento, mesmo com toda a paralisação, tá certo, do estacionamento, a gente teve um aumento com relação a 2014. Em 2014, das boletas especificamente arrecadadas, né, dos boletins que a gente imprime, foram R$ 38.473,04. Já em 2015, R$ 171.504,49. Então, assim, teve um aumento de 345%. Em relação a essa receita específica, mas com relação ao estacionamento, é melhor perguntar direto à Secretaria de Ordem Pública. Thalita, eu queria então pedir, por gentileza, se você pudesse falar com o secretário, também o Kleber aqui, eu acho que pode auxiliar nisso, de que enviasse essas informações posteriormente para a comissão, para que seja repassado ao vereador Gelmires, por gentileza. Ok? Kleber, alguma... Ok, vereador Lohan. Vou transmitir lá à Secretaria de Segurança Pública para que encaminhe aí esses demonstrativos, né, desse trabalho aí do estacionamento, bem como a arrecadação para o município, o retorno que tem dado. Tá ok? Obrigado. Quanto à colocação que o vereador Gelmires fez, né, reportando aí o que eu tinha falado da questão de royalties, fazendo a relação aí com a despesa de pessoal, a gente, na verdade, durante 2015, veio fazendo esse trabalho aí de incremento de receita, né? E seguindo lá, né, isso, né, com os serviços públicos, né, disponibilizados aí à população. Realmente essa queda de arrecadação, essa questão dos royalties, se a gente tivesse um comparativo com o ano passado, não é isso, né? O que hoje aí está 57% de limite, né? Nós teríamos em torno de 46%, né? Ao invés de 57%. E aí, dada aí agora essa informação, né? Essa extração, publicação dos relatórios, não é isso, né? Com certeza o prefeito está chamando lá os secretários para poder estar vendo aí uma forma de chegar e ver essa questão do limite, junto com procuradoria, controladoria, né? Porque, na verdade, os serviços públicos, né, disponíveis aí à população, né? A gente, recentemente, até no início do ano letivo agora, nós tivemos até que iniciar, né, isso, né, mais algumas unidades de creche, para poder estar, né, matriculando, não é isso, né, as crianças, não é isso, né, colocar todas as crianças, né, na idade própria, né, numa creche. Isso aí aumenta, né, os serviços que estão tendo que ser disponibilizados à população. Mas, a partir aí desses índices, não é isso, com certeza, o prefeito está reunindo lá o secretariado para poder ver aí as medidas a tomar, para poder a gente conseguir atravessar esse momento. Obrigado, Kleber. Vereadora? Alguma... Boa tarde, vereador Lohan, presidente da comissão, vereador Gugu, e também ao secretário de Fazenda, né, senhor Kleber, também ao nosso subcontrolador, Rosenildo, também a nossa amiga Thalita. A pergunta que eu faço é com relação ao esperado, né, ou não, mas como tem se dado o comportamento com a arrecadação do IPTU? Se já tem alguma estimativa? Bom, boa tarde, vereadora. Na realidade, a gente tem como fazer assim, um comparativo, mas a gente está em fevereiro. Eu vou comparar os números de fevereiro com todo o exercício de 2015. Eu não consigo fazer uma comparação com um período específico de 2015. Mas eu tenho, sim. Na realidade, no ano passado, no ano de 2015, foram arrecadados durante todo o ano R$ 8.332.426,16 só com cota única. Tá certo? E R$ 3.092.481,13 de forma parcelada. Então, ano passado, no total, a gente teve uma arrecadação de R$ 11.424.907,29. Hoje, até
até o dia de hoje, no último dia de fevereiro, a gente, de cota única, já chegou ao limite de 98,31% do valor arrecadado de cota única do ano passado inteiro. Ou seja, a gente considera não um pagamento de cota única apenas das pessoas que pagam até o vencimento com 10%. Até porque, até o final do ano, muitas pessoas, mesmo que não com o desconto, optam por pagar de forma integral o IPTU. Então, esse ano de IPTU, por enquanto, de cota única, foram R$ 8.192.048,06. Em contrapartida de parcela, como o vencimento da primeira parcela foi agora, R$ 775.890,31. Lembrando que ainda faltam vencer 5 parcelas, né, do IPTU, que foi parcelado em 6 vezes. Esse valor de parcelado corresponde a 25,9% do valor que foi arrecadado durante todo o ano anterior. Então, assim, óbvio que teve aquela questão, né, da diferenciação do IPTU desse ano com relação ao ano passado, mas, em termos de arrecadação, os valores estão dentro do esperado. Vale acrescentar que continua até o dia 4? Até sexta-feira, 4 de março, vencimento da cota única com 10% de desconto. Vereadora Joyce. Okay. Eu estou aqui com o relatório do segundo quadrimestre de 2015. Ele, com relação a gastos com saúde e educação, ele fala com despesa liquidada. Esse aqui já nos apresenta despesa empenhada, até por essa informação que tem aqui de o TCE considerar as despesas empenhadas, não é isso? É porque eu vi aqui que o gasto, por exemplo, com a saúde, no relatório do segundo quadrimestre, mas ele está posto como liquidada, está dando 39,73%. E aqui, no terceiro quadrimestre, empenhada, e eu acho que essa vai ser a diferença, está 38,91%. Então, era 39,73%, segundo quadrimestre, mais liquidada, e o de hoje está 38,91%, mas aí é empenhada. É porque eu ia considerar assim, bom, lá no segundo quadrimestre estava mais do que agora no terceiro, mas aí agora tem essas diferenças, né, entre liquidada e empenhada, né? E ela também é referente a comparativo com a arrecadação resultante de impostos, né? Então, aí o que acontece? Quando, de repente, essa arrecadação, né, você tem um incremento nela também, né? Aí você acaba tendo, né, reflexo aqui na parte, nesse índice. Porque, embora aí a despesa empenhada, né, mas comparado com a arrecadação de impostos. E aí, quando ela tem alguma mudança significativa, aí afeta também. E a verdade, ao final, né, o Tribunal de Contas, para poder fazer essa avaliação, realmente ele pega a despesa empenhada. Entendi. Só isso. Obrigado, vereadora Joyce. Nós temos aqui o representante da Associação dos Servidores, o senhor Marcos, e eu queria passar a palavra, se ele desejar. Naum, ajuda aqui com esse microfone, por gentileza, para poder ficar registrado, para a elaboração da ata. Passa o microfone ali para o Marcos, por gentileza. Alô, ei. Boa tarde, vereadores, boa tarde, secretário de Governo Kleber, Jurandir, secretário Jurandir também, Thalita, assistência. A vereadora Joyce identificou algumas questões relacionadas ao percentual, e eu também tinha anotado algumas divergências aqui, acredito que sejam algumas divergências. Jurandir tem cabelo. Em relação ao que foi apresentado agora, né, em relação ao CIOPS, os dados do CIOPS, em relação ao percentual da saúde, que o percentual do CIOPS está dando 32,96%. Aí eu não sei se a metodologia de cálculo difere em relação ao relatório que vocês estão apresentando aqui para a gente hoje. E outra pergunta que eu queria fazer, até para não tomar muito tempo, eu relacionei em casa algumas perguntas que eu gostaria de fazer
mas eu queria dar um destaque para uma pergunta aqui, entre todas as que eu fiz. Né, o vereador Gugu falou sobre a questão da folha de pagamento. Eu acho que isso é uma coisa que preocupa a todos, né? Principalmente pelo percentual que já está sendo acusado aqui de 57,75%. Eu tenho notado assim, lá no trabalho da nossa entidade, a gente tem procurado usar, porque a ferramenta que a gente tem para colaborar com as reivindicações dos servidores as ferramentas que estão atualmente dispostas para todos os cidadãos brasileiros, que no caso até é a Lei de Acesso à Informação. Então a gente tem procurado usar muito essa lei para conseguir as informações que nós precisamos para atuarmos ali frente ao nosso sindicato, à nossa entidade. E temos tido muita dificuldade em relação a essa lei aqui dentro do município. E sobre essa questão do portal da transparência e folha de pagamento, eu fiz uma pergunta aqui em casa, preparei uma pergunta e gostaria que alguém, dentre os secretários, pudesse me responder. Bom, o portal da transparência da Câmara de Vereadores já dispõe de ferramenta contendo a relação nominal de seus servidores, apesar de não listar as respectivas remunerações, como já acontece na maioria dos municípios que ficaram bem colocados nos rankings das escalas da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. Considerando que os gastos com o pessoal na maioria das prestações de contas, constam como excedendo o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando será implementada no portal da transparência ferramenta para controle social sobre a folha de pagamento da Prefeitura? Fica essa pergunta aí. Tem outras aqui, mas vamos ver como é que desenrola aí. Obrigado. Ô Marcos, esses dados aqui, esses índices, né, eles são realmente gerados no programa, no sistema de gestão fiscal disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado. E aí a apuração, né, os índices se mostram dessa forma, nessa metodologia. O CIOPS, né, também tem sua metodologia própria, né, de apuração, que a princípio tem que ser, pelo menos, de alguma forma, né, com essa semelhança para a apuração dessas informações. A gente procura estar monitorando as duas formas, não é isso, né? Para poder o quê? Para poder estar cumprindo, né, conforme a Constituição prevê, que é no mínimo 15% de aplicação da receita de impostos nos gastos com saúde. Então, as metodologias, não é isso? As diferenças, né, a gente acompanha, mas a preocupação maior do município é que a gente, no mínimo, tenha esses 15% aplicado nas ações de saúde, que como é determinado na Constituição Federal. Quanto à divulgação, né, dos salários dos servidores, né, no portal da transparência, a gente, o que acontece? Estamos verificando junto à Procuradoria, né, embora seja uma legislação federal, não é isso, né? Estamos já verificando junto à Procuradoria essa questão dessa divulgação para quê? Para a gente não, de nenhuma forma, embora exista, né, a legislação federal, de nenhuma forma traga, né, nenhuma complicação, não é isso, né, em termos de você estar divulgando informações pessoais, né, dos servidores, entendeu? A gente pretende aí ver se ainda nesse semestre, né, consiga resolver isso, né, para poder fazer essa divulgação, mas a gente está aguardando, né, esse pronunciamento para poder o quê? Fazer uma divulgação de uma forma segura, né, que embora atendendo à legislação federal, mas às vezes a gente tem que estar vendo, né, para poder não gerar depois um questionamento pessoal de alguém que se senta, né, de alguma forma lesado, afrontado com a determinada informação, entendeu? Realmente essa questão da questão da privacidade tem sido discutido pelo país, por todo o país, em relação aos tribunais, mas assim o STF já tem
já tem jurisprudência no sentido de se divulgar tais informações, e a gente já tem prefeituras próprias, até o próprio STF já divulga remunerações dos ministros, dos funcionários do STF, e isso está lá no portal da transparência do Supremo Tribunal Federal. Eu insisto muito nessa questão porque a gente sabe que o maior gasto da prefeitura hoje é com folha de pagamento. E isso está claro para todo mundo. Então, nada mais justo, como eu já falei nas outras audiências, do que a sociedade ter um controle sobre essas questões. Outra questão que eu gostaria de perguntar aqui, essa questão que eu falei agora foi em relação à transparência ativa, né? Aquela que a prefeitura deve disponibilizar independente de requerimento. Mas também tem a questão da transparência passiva, que a gente tem solicitado algumas informações e nós não temos sido respondidos dentro dos procedimentos que a lei estabelece, nem dentro dos prazos. Recentemente nós protocolamos, pelo atraso do pagamento de dezembro, né, da remuneração de dezembro e da gratificação natalina, nós protocolamos um pedido de informações sobre o calendário anual de pagamentos dos servidores, até para os servidores terem um planejamento durante o ano. E isso está lá previsto, esse calendário está lá previsto no artigo 120 da Lei Orgânica. E até hoje não fomos respondidos. Esse processo, se eu não me engano, está na gerência de recursos humanos, já passou por vários setores. O processo tem exatos 40 dias, tramitando quando a lei estabelece o máximo de 30 dias para responder. Eu gostaria de saber como está essa questão relacionada ao pagamento, à folha de pagamento dos servidores, à data de pagamento, como é que vai ficar daqui para frente, pelas dificuldades que têm sido informadas, alegadas pela prefeitura. O número do nosso processo é o 1645 de 2016, já tem 40 dias esse processo. Obrigado. Marcos, estou anotando o número do processo para a gente poder verificar. E qual o telefone de contato seu para poder a gente já te retornar? Lá nos nossos requerimentos a gente tem sempre tem esse cuidado de botar lá o cabeçalho, tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone, então, nosso site, está tudo lá, mas a gente pode também fornecer aqui, é o 2623-8084. Ok. Que aí a gente então logo retorne lá, procurar até amanhã e já te dar um retorno sobre essa questão desse processo. Quanto à questão do pagamento dos servidores, e não é nem que a prefeitura alegue, né? Na verdade é uma situação que a gente está vivendo aí de um modo geral, né? Como eu falei aqui da questão do nosso Estado, né? A gente fala dos royalties, mas aí os royalties afetam na arrecadação do ICMS e aí vai desencadeando alguns outros impostos, né? A gente tem procurado, conforme está estabelecido na lei orgânica, né, a gente fazer dentro lá do mês, né, e o que ocorreu em dezembro foi que a gente não conseguiu, né, dentro desse período, mas conseguimos até ao dia 5 lá, conforme está previsto na lei orgânica, né, a gente conseguiu fazer, graças a Deus, conseguimos a entrada de recursos aí no final do ano e conseguimos fazer esse pagamento. A gente tem procurado fazer, né, dentro desse limite que já está estabelecido na lei orgânica, né, que aí no máximo dia 5, né, diante do nosso cenário financeiro, a gente tem procurado até o dia 5 fazer esses pagamentos. Então, eu acho que uma data, né, programada, né, que a gente tem já como meta esse dia 5. E esperamos cumprir aí, né, dentro desse período aí, desse ano, né, essa data, entendeu, Marcos? Alguma colocação, Marcos? Só lembrando que a remuneração de dezembro ela não foi paga no dia 5, não, tá? Foi paga, se não me engano, no dia 6 de janeiro. E a lei orgânica estabelece o prazo máximo até o dia 5 do mês subsequente. Estou com a lei orgânica aqui. E a remuneração de dezembro foi paga, se não me engano, no dia 6. Ok, eu quero passar a palavra para a vereadora Joyce. Fugiu, faltou uma pergunta da vereadora Joyce? Desculpa, gente, mas é porque me veio aqui a memória e eu queria saber se tem alguma
se Thalita tem esses dados do quanto se arrecadou no real e o estimado com o pagamento de dívida ativa, diante daquela lei que nós votamos, dando desconto para quem pagasse. Aí tinha os valores, pagasse à vista, tinha 95% de desconto, mas de multas e juros, né, para pagamento da dívida. Isso. Na realidade, vereadora, como a primeira parcela ela vencia 10 dias após a efetiva, o efetivo parcelamento, o efetivo acordo, muitas das parcelas venceram no final de dezembro e início de janeiro. A gente tem em desenvolvimento hoje, no sistema de tributos, um módulo específico para aferir justamente isso. Quantos foram pagos em cota única, com 95% de desconto, quanto de efetiva arrecadação a gente teve porque muitas pessoas têm ido à prefeitura para trocar a data. Por exemplo, mas eu fiz o acordo, porque era fechado na lei, né, eu só podia passar daqui a 10 dias o primeiro vencimento. Então, às vezes, a pessoa só recebe 2, 3 dias depois. Então, essas pessoas ainda estão pagando com um pouquinho de juros e multa. Então, o valor inicialmente previsto, ele certamente vai mudar. Então, por isso, a gente está desenvolvendo um módulo para pegar esses valores certinho. Ele ainda está em desenvolvimento, mas assim que a gente conseguir concluir, a gente pode informar aqui a casa. Bom, assim sendo, eu agradeço a presença do vereador Gelmires, da vereadora Joyce, dos membros do Poder Executivo aqui presentes e representados, a Asfab, como sempre, participando aqui dessas audiências, importantíssimo. Eu finalizo, então, essa audiência pública e está encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. Cara, não estou gostando, não, vou embora.